Que houve crime político, no caso Celso Daniel, em São Paulo, o envolvimento aí de dossiês falsos produzidos pelo governo federal contra inimigos políticos. Fiz uma fala lendo textos da imprensa e lendo a reportagem da revista. Não pude ainda adquirir o livro, porque não tive acesso nas livrarias, que é onde vendeu. A denúncia do Dr. Romeu Tuma Júnior é uma denúncia tão grande que cheira a ser esquizofrênica. Primeiro, numa análise retilínea da coisa, ele era secretário nacional de Justiça. Passou 4 anos dentro do governo Lula, comendo no prato de todos, e agora denuncia. Certa e seguramente, não há nenhuma pressão externa por partido, igreja ou pensamento espiritualista supraterreno para fazer com que ele assim se manifeste. Independentemente do horário, do tempo, do ano da denúncia, a denúncia é de uma gravidade enorme. É a gravidez de um naso-comunista fascista dentro do Brasil, através do PT. E ele diz coisas sobre o assassinato do Celso Daniel. Também no livro fala sobre o assassinato do Toninho de Campinas. Também no livro fala sobre o passado nebuloso de comportamento de Lula da Silva. Mas o mais desqualificativo para o governo é o que ele faz em relação a investigações sobre figuras de oposição para triturá-los, como recebia o ordenamento do governo de Lula, do Palácio, através de Roberto Carvalho e seus asseclas. Não podemos mais conviver com isso. E é esse povo que ainda vai falar de democracia, esse povo que ultrajantemente, pelos comportamentos que tem, ainda avoca para si o direito de falar em liberdade, são apaniguados de Stalin, de Hitler, de Mussolini e recentemente, mais perto de nós, de Fidel Castro e toda essa família de ditadores da ilha. Deputado, só uma que eu queria lhe perguntar também, em relação a outra denúncia que eu achei seríssima, foi em questão ao delegado Romeu Tuma Júnior dizer que ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram os seus telefones grampeados pela Polícia Federal e pela ABIN. É contraditório, não no que o Tuma fala, porque ele fala com a responsabilidade, e ele está aí vivo e bolindo. É o salamaleque, rapapé e rififi que a presidente Dilma fez, e fez bem, com relação à espionagem americana no Brasil. Aí, de repente, um núcleo ativo do governo de ontem, secretário nacional de Justiça, abre a boca aos 4 ventos e diz uma coisa escabrosa: ministros da Suprema Corte do Brasil, do STF, com telefones grampeados. Aonde nós vamos parar? Esse é o Partido dos Trabalhadores, que ordena ações de investigação contra opositores com o intuito de aniquilá-los, de triturá-los. Que ditadura nós estamos vivenciando? A única diferença que se tem é que aqui, esmaltado num regime eleitoral que propicia a compra antecipada de votos pelo assistencialismo do Bolsa Família, se faz eleição, e na Itália, na Rússia e na Alemanha não fizeram. O Supremo não vai se manifestar em relação a essas denúncias, deputado, porque é uma denúncia seríssima envolvendo a Suprema Corte Brasileira. Eu acho que quem primeiro devia se manifestar era o Partido dos Trabalhadores. Existe uma retificação do senhor Romeu Tuma, caso ele mentisse, e até processá-lo em todas as instâncias possíveis. Mas o silêncio é concordativo com a verdade dos fatos. A Câmara e o Senado não vão ouvir, não, o delegado Romeu Tuma Júnior? O Democrata, partido, pediu uma audiência para que ele vá e que ele externe lá os fatos que denunciou, dissecando cirurgicamente cada um desses que são fatos negros da história do Brasil. Está aí o deputado Fernando Colares falando sobre essas denúncias gravíssimas do delegado Romeu Tuma Júnior. Denúncias por demais sérias. Mas nós vamos agora direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Melo. Boa tarde. Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Um abraço ao Carlos Albano na máquina de som, simplesmente um dos melhores operadores de áudio do Brasil. Falamos ao vivo aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa. Olha, o vice-governador Domingos Filho, do Partido Republicano da Ordem Social, confirmou que também entrará em recesso, mas não informou a data. Isso quer dizer
que José Albuquerque deverá assumir o governo durante férias de governador Cid Gomes. Como atuam em perfeita sintonia, é provável que as férias de ambos coincidam e que o presidente da Assembleia, José Albuquerque, assuma o governo do Estado. O período como governador interino pode servir como teste que Zezinho comece o ano mostrando seu desempenho à frente do Executivo Estadual. Será a segunda vez, João Paulo, que o presidente da Assembleia assumirá o posto de Cid. No final de julho deste ano, você lembra, José Albuquerque debutou como governador, enquanto Cid Gomes e Domingos Filho cumpriram missão oficial no exterior. As férias do governador Cid Gomes devem estender até o dia 30 de janeiro. Cid recebeu orientação médica para reduzir a agenda e repousar. Mas vamos ouvir rapidamente o presidente da Assembleia sobre a mensagem de Natal para os ouvintes do programa João Paulo Monteiro. A sua mensagem, presidente. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo, muita saúde, muita paz, e que 2014 nós tenhamos um bom inverno, uma boa Copa do Mundo, enfim, que todos os desejos e os sonhos das pessoas de nós cearenses aconteçam. Isso aí, a mensagem de Natal do presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. E dizer a você que o governo do Estado, Cid Gomes, e o secretário da Saúde, Ciro Gomes, inauguram logo mais às 19 horas de hoje, na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul, como nós falamos ontem aí com o doutor Arruda Bastos, a Policlínica Regional. É a 16ª, João Paulo, que será inaugurada hoje. Para você ter ideia, receba aqui uma nota da deputada Miriam Sobreira, onde ela informa que a Policlínica Regional será denominada de Dr. Manuel Carlos de Gouveia. Esse cidadão era formado em medicina na Bahia, chegou em Iguatu em setembro de 1920, ano em que montou o consultório na antiga farmácia central. Entre os feitos do Dr. Manuel Carlos de Gouveia, destaque para a fundação da Sociedade Beneficente de Iguatu e o lançamento da pedra fundamental do Hospital Santo Antônio dos Pobres em 1924. O homenageado morreu em janeiro de 1970, mas seus familiares deverão comparecer hoje na inauguração da Policlínica de Iguatu, que terá a presença da deputada Miriam Sobreira, do governador Cid Gomes, presidente da Assembleia de Albuquerque, Ciro Gomes e outras autoridades da região Centro-Sul estarão lá inaugurando às 19 horas de hoje esse equipamento de saúde que com certeza vai ajudar muito a população carente da região Centro-Sul. E hoje eu queria só registrar aqui o aniversário do nosso companheiro jornalista Eliomar de Lima, que foi ontem. Eliomar, cadê o bolo, Eliomar? Grande jornalista Eliomar de Lima, do Jornal Povo, e que tem hoje um dos melhores blogs do Brasil. Atualizadíssimo o blog do Eliomar de Lima. Um grande abraço para ele. É verdade, ele conversou com a deputada Gorete Pereira a respeito do... Ela lança um apelo aos vereadores da oposição para que não votem o reajuste de IPTU, ou seja, votem contra o reajuste de IPTU. A Gorete Pereira, ela deu entrevista a Eliomar de Lima e fala ao programa João Paulo Monteiro. Gorete Pereira, a senhora que tem militância também política em Fortaleza, como é que é essa questão do IPTU? O IPTU é um absurdo que estão fazendo. Primeiro porque Fortaleza não estava defasado em aumento de IPTU, como os outros estados que estavam há 8 anos sem um reajuste. A Luiziana, antes de sair, ela fez um reajuste de IPTU, ela organizou toda essa parte. E aí agora, nós estamos tendo um aumento além das condições das pessoas que moram muitas vezes em imóveis bons, imóveis altos, mas não tem uma condição financeira porque foi herdou esse imóvel e vai inviabilizar a vida do povo. Nós esperamos realmente que os vereadores de Fortaleza fiquem do lado do povo. A senhora acha que foi demais? IPTU aí? Não, demais, exorbitante, até porque não estava defasado, é o que eu estou lhe dizendo. Se tivesse há 8 anos sem um reajuste, valeria a pena de fazer um reajuste, não do tamanho também do que estão querendo fazer. Ele tem maioria na Câmara Municipal. Tem, mas nós estamos confiando na OAB também, que a OAB está entrando aí para inviabilizar o aumento, e nós estamos confiando também na própria bancada do prefeito, que ela realmente converse com o prefeito para minimizar o transtorno que vai ser esse aumento exorbitante. Portanto, é um aumento, João Paulo, não sei se você concorda, mas nesse período do Natal, Ano Novo, as pessoas
gostam de presenciar os familiares que gastam. E aí, em janeiro, já tem a Jonas Melo para comprar. Queria mandar um abraço especial ao doutor Arruda Bastos, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, que esteve ontem aqui com a gente e nesse momento ele está chegando em Iguatu para mais uma inauguração de várias obras do governador Cid Gomes por todo o Estado do Ceará e está ouvindo o nosso programa. Um grande abraço, doutor Arruda Bastos. Parabéns para o doutor Arruda Bastos, uma audiência qualificada, viu, João Paulo? Muito qualificada e muito trabalhador. Olha, eu vou dizer logo aqui para você, não se surpreenda se nas eleições do próximo ano o deputado ou o doutor Arruda Bastos for um dos deputados bem votados da eleição do próximo ano. É verdade, João Paulo, mas essa questão do IPTU é um negócio seríssimo, porque é um presente de grande para os fortalezenses. Tomara que tenha um valor menor, porque a população pobre, as pessoas que têm um imóvel, que não pode pagar esse valor que está querendo aí a atual gestão. E eu recebo muitas reclamações de lixo, de falta de iluminação. Você tem ideia, hoje na 3 de maio, a sinalização da 3 de maio no sentido centro, estava todo comprometido, só com aquela luz amarela, chamando a atenção, porque estava faltando a orientação no trânsito. Então, cadê a MC? A MC chegou depois, que muitas reclamações foram feitas para a MC, para poder controlar o trânsito. Lamentavelmente, aquela pista da 3 de maio está igual um tobogã, muito lixo, então tem que realmente prestar atenção no que está sendo cobrado dos fortalezenses para que possam realmente ter um retorno garantido. Está faltando medicamento dos postos, né, João Paulo? Os postos de saúde de Fortaleza estão com problemas seríssimos em relação a medicamento. Não está tendo nem aquela vacina antitetânica, para quando uma criança leva um corte em um prego, em um portão enferrujado, ele vai no posto de saúde, toma a vacina antitetânica para não contrair o tétano, para não se agravar essa doença, né? Para não contrair o tétano. E esse medicamento não está tendo nos postos de saúde de Fortaleza. Insulina, o Valci liga aqui para o nosso programa, pedindo até pelo amor de Deus que a secretária de saúde, Socorro Martins, coloque insulina nos postos de saúde de Fortaleza, porque também não tem. E eu vou fazer uma enquete sobre isso hoje. É verdade. Você tem ideia, a deputada Gorete Pereira criticou o resultado da audiência pública sobre a qualidade de remédios vendidos no Brasil. Você tem ideia, João Paulo? Atendendo o requerimento da deputada Gorete Pereira, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública hoje sobre a qualidade dos medicamentos comercializados no Brasil. A deputada sugeriu um debate após tomar conhecimento do resultado da 15ª Bienal da Academia Cearense de Medicina, que abordou a qualidade dos medicamentos vendidos no país. No início do debate, a deputada Gorete Pereira acolheu a sugestão do deputado Ariosto Holanda para que o tema de inquestionável importância para a sociedade brasileira seja levado ao centro de altos estudos da Câmara dos Deputados. Após a exposição dos convidados, a deputada Gorete Pereira se disse insatisfeita com as explanações que se disfarçaram do tema da audiência por parte do Dr. Irã Rabelo, um estudioso que dedica muito do seu precioso tempo a pesquisar sobre medicamentos também, e está inconformado com o resultado, criticou a parlamentar. Mas é você que Brasília chamando em 1 minuto, João Paulo. Rapidinho a Brasília, Jonas. O governo federal tenta acordar para garantir votação do orçamento 2014. O governo corre para tentar o acordo na votação do orçamento ainda este ano. A repórter Priscila Mazinotti está lá e tem informações. Este ano, o vice-presidente Michel Temer se reúne hoje com parlamentares da base aliada para tentar resolver as pendências e votar os 10 relatórios setoriais da proposta de lei orçamentária anual. Desde segunda-feira, 8 desses relatórios já foram lidos, faltam apenas 2. O principal deles é sobre a saúde, que recebeu o maior número de emendas, já seguindo as regras do orçamento impositivo, que obriga a execução das emendas individuais parlamentares. A meta é concluir a votação de todos os relatórios setoriais ainda hoje. O presidente da Câmara marcou sessão para terça-feira da semana que vem para votar em plenário o orçamento. Henrique Eduardo Alves afirmou que fechou acordo com o governo, que teria assumido o compromisso de não vetar a parte que trata do orçamento impositivo. Em troca, a Câmara deverá aprovar no ano que vem a PEC que trata desse assunto. De Brasília, a Priscila Mazenotti. Thaís, você continua com João Paulo Monteiro e a política, 4 horas e 20 minutos da Assembleia ao vivo, Jonas Melo abraçando o Pierre Neto e o grande Sargento Show, que já está ali aí, ligado com o braço ali,
sempre sintonizado em você, João Paulo, esse que é uma das maiores lideranças da Caucaia, ligado na M620 aqui na portaria da Assembleia Legislativa. O ouvinte começou aí, João Paulo, merece realmente todo dia a gente registrar a audiência dele, porque ele bota o som bem ligado com você na M620. Um abraço, Sargento Shoa, aqui na portaria da Assembleia, e também o senhor Zé Viro Lopes da Maria Melo e o Carlos Federico em Santa Quitéria. Um abraço e eu retorno amanhã com mais informações de Deus nos permitir. Você continua com o João Paulo Monteiro. Grande abraço para o Sargento Shoa, essa grande liderança do Metrópole 5 em Caucaia, que é ouvinte aqui do nosso programa diário, todos os dias. Um grande abraço também para o Pinheiro Neto, que também é ouvinte do nosso programa, não perde um programa. Olha, o deputado